A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. A lição de hoje é a lição 11. Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Quantos de nós gastaríamos tempo preparando um pomar e plantando sementes com expectativa de que elas nasçam e frutifiquem? Não é verdade que esperamos que nossas macieiras, limoeiros, laranjeiras e todo o resto produzam seus frutos? Para terminar esse pensamento, é igualmente verdade que Deus nos plantou e para o crente, ele plantou-se em nós e espera a mesma coisa. Parece-me que os crentes autênticos desejam ser frutíferos no reino de Deus, mas talvez não tenham certeza de como realizar isso. Os objetivos da lição é explicar o respeito da imagem da vinha e o grande vinhateiro, compreender os princípios da comunhão, saber dos impactos da comunhão. O texto principal nos diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. O resumo da lição nos diz assim: somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. O texto bíblico dessa aula se encontra em João, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a imagem da vinha. Subtópico 1, a vinha e o grande vinhateiro. No Antigo Testamento, há muitas referências a Israel plantada por Deus, mas ela era uma videira vazia, uma videira infrutífera. Isaías a chama de uma videira inútil, que seria desolada por sua incredulidade. Ele diz em João 15, 21, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Deus plantou uma segunda vinha, uma verdadeira vinha. A verdadeira vinha é a que vai dar frutos, mais frutos e mais frutos, muitos frutos. Pois a menos que um grão caia no chão e morra, ele permanece sozinho. Mas através da morte e ressurreição de Cristo, ele se qualifica como a verdadeira videira que trará muitos filhos à glória. Somente como o homem perfeito e a divindade não dividida poderiam Cristo se tornar a verdadeira videira de Deus. Somente como homem perfeito, Cristo poderia morrer e ressuscitar, pois ele tem vida em si mesmo e que a vida está livremente disponível para todos. Subtópico 2, sobre cortes e podas. Muitos cristãos leem em João 15, 2, nós lemos: toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Esse versículo de João 15, 2 identifica essa pessoa como cada ramo ou vara em mim. Então isso significa que o cristão que está em Cristo está agora sendo cortado e vai para o inferno? Algumas traduções estão dizendo tirar, tira. No entanto, eu não vejo como você pode fugir dessa tradução significando que um cristão que para de produzir frutos é cortado e, nesse contexto, jogado no inferno. E se tradutores bíblicos simplesmente fizeram um trabalho ruim de interpretar a palavra grega em seu verdadeiro contexto? A palavra grega aqui é airo, e o verbo airo no grego clássico, mais corretamente, significa tomar, levantar. Então o contexto que esse verso realmente deve dizer é: ele levanta todos que não dão fruto. Ele levanta. Esse levantamento de galhos realmente faz com que eles comecem a produzir frutos novamente. Quando um ramo começa a crescer, ele tem a tendência de crescer para baixo.
rumo ao chão. E quando o ramo cresce para baixo, duas coisas acontecem com ele. Se estiver fazendo sol, ele é coberto de poeira e perde seu vigor e suas vitalidades de dar fruto. E se está chovendo, ele é coberto de barro, de lama e apodrece e não consegue dar fruto. Então não podemos entender esse texto no sentido de falso crente, porque veja bem, todo ramo que está em mim está em Cristo. Não é possível estar em Cristo e não ser salvo. Não é possível estar em Cristo e perecer. E outra, todo o contexto de estar em Cristo, de texto, está se referindo aos salvos e nunca aos perdidos. Era uma prática comum para um vinicultor esticar a videira em uma árvore ou usar algum outro meio de levantá-lo ao ar e ao sol. O viticultor, ao invés de jogar fora ele, ele levanta esse ramo e o amarra junto com os outros ramos, lá em cima, onde tem luz, onde tem calor, onde que ele possa produzir, porque ele é um ramo precioso. Jesus está falando de disciplina. Um crente fiel pode tropeçar? Pode sim. Pode ter deslize? Pode. Ele pode ter deslize na vida. E um viticultor, ele não joga esse ramo fora. Não termina de matar o ramo. Ele levanta esse ramo. Ele restaura esse ramo. Ele coloca esse ramo junto com os outros. Esse é o propósito da disciplina da vida dos santos. É o propósito da restauração. Não é nosso fruto, é o fruto do Espírito. É por isso que o versículo 4 nos diz que não podemos dar frutos sozinhos. Por quê? Porque você não tem a capacidade de fazê-lo. Subtópico 3. Os princípios bíblicos como instrumentos de poda espiritual. Jesus Cristo é a palavra de Deus feita em carne e todos que acreditam nele são lavados, santificados e purificados pela lavagem da água com a palavra de Deus. Quando nascemos de novo, nossos corações, que outrora eram salpicados de uma consciência maligna, nossos corpos são lavados agora com a água pura da palavra. Se voltarmos ao capítulo 13, versículo 10 e 11, nosso Senhor diz aos discípulos: e vocês estão limpos, mas não todos vocês, pois ele sabia quem era que iria traí-lo. Nem todos vocês estão limpos, Jesus disse. Limpo aqui se refere claramente à salvação. É pela graça, através da fé em Cristo, que somos purificados. É acreditando na palavra de Deus que estamos finalizados em Deus. É confiando nas promessas de Deus que somos purificados e limpos. E assim Cristo ensina ao seu discípulo: você já está limpo por causa da palavra que eu falei a vocês. Tendo sido creditados com sua justiça pela fé, que é a justificativa, também devemos viver pela fé, santificação, pois lemos que os justos viverão pela fé, bem como serão salvos através da fé. Tendo sido declarado justo ou justificado, devemos viver uma vida santificada, e é tudo pela graça de Deus. Dia após dia, devemos crescer em graça e ser mudados de um estado de glória para o próximo estado de glória, pelo poder do Santo Espírito Santo. E Cristo explicou que isso é alcançado quando respeitamos Ele em nós. Você já está limpo por causa da palavra que eu falei com vocês. Somos purificados por acreditarmos na palavra de uma vez por todas, mas dia após dia precisamos de uma limpeza contínua e mais profunda. Pense, ter comunhão com Cristo não nos isenta de dores, apenas nos faz mais fortes a elas. Ponto importante: Jesus está ao nosso lado em todo o tempo. Tópico 2, princípios da comunhão. Subtópico 1, a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus.
Assim como um ramo recebe seus nutrientes e umidade do solo através da videira, o cristão desenha seu alimento espiritual através de Cristo. Como ramos, temos uma responsabilidade importante em manter essa conexão com Cristo. Pela graça, através da fé, estamos cobertos por sua justiça e perdoados de todo o nosso pecado. O perdão do pecado e da vida eterna é nosso por causa da nossa fé em seu sacrifício. Mas uma vez que somos salvos, também temos a responsabilidade de obedecer às suas ordens, de cumprir nele, de caminhar em espírito e verdade, morrer para si mesmo e viver nossas vidas como uma oferenda, uma oferta ao Senhor, um sacrifício vivo que é sagrado e aceitável para Deus. Permanecer em Cristo ou permanecer nele foi um tema que o Senhor Jesus apresentou aos seus discípulos pouco antes de sua morte e ressurreição. E é um assunto que é captado por Paulo e é evidente dentro de cada uma de suas cartas. Cristo é totalmente Deus, é totalmente homem, unido à divindade sagrada com a humanidade perfeita, e a frutificação na vida de um crente resulta da própria vida do Filho sendo reproduzida dentro da vida do cristão. Ao longo de sua vida terrena, Jesus não se baseou em seus atributos de divindade, nem suas habilidades humanas para viver sua vida. Mas ele deu um exemplo de como cada filho renasce em Deus e como deve viver, e sua vida deve ser frutífera e glorificar o Pai. Assim como Cristo viveu, caminhou e orou no Espírito, nós também devemos viver nossas vidas em espírito e na verdade. Assim como Cristo só fez aquelas coisas que ele ouviu do Pai, nós também devemos fazer apenas aquelas coisas que vemos e ouvimos dele. Assim como Jesus descansou em seu Pai, então vamos descansar nele para permanecer nele e ele em nós. Subtópico 2, a comunhão com Jesus como condição de frutificação no reino. Se permanecemos em Cristo e Cristo em nós, então os frutos serão produzidos. Uma planta está no auge da beleza quando está cheia de flores, esperando frutas ou carregadas de frutas. Da mesma forma, estamos no nosso auge da beleza quando realmente respeitamos em Cristo e permitimos que Ele trabalhe em nós. Nossas atitudes e ações são atraentes de se ver e agradar para estar perto para Deus e para aqueles ao nosso redor. Mesmo o nascer do sol mais brilhante, a flor mais linda, o bebê recém-nascido mais fofo, não se comparam à beleza de uma pessoa que dá sua vida a Cristo e dá frutos para Ele. A maior visão a se ver é aquela que já foi acorrentada ao pecado, mas agora foi libertada para viver em Cristo. Que frutos são esses? São almas convertidas a Cristo, visitas feitas aos doentes ou aulas ministradas no estudo bíblico? Examine então Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 e 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Em ambas as passagens, as qualidades internas listadas são descritas como sendo frutos ou resultados dos frutos. Os frutos que devem seguir são atributos ou virtudes desenvolvidas na vida de um crente. Se essas atitudes estiverem presentes, ações como conversões, visitas e ensino público, muitas vezes, o seguem. Ao procurar o fruto, procure as atitudes primeiro, não as ações. Subtópico 3. A terrível condição de quem não permanece na comunhão. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Galhos infrutíferos morrem por falta de comunhão com o Senhor. Estas palavras emitem uma advertência a uma pessoa que não depende de Deus. A pessoa aqui é indefinida e se refere aos leitores de João,
no momento da escrita e assim aos crentes da era da igreja. Para ser frutífero, devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e aceitável e separado para o único propósito de glorificar o nosso Pai que está no céu. Mas quem não respeita em Cristo, joga fora a sua oportunidade de dar bons frutos à glória de Deus e que a vida se seca e é descartada. Quem são os ramos improdutivos? Há duas visões aqui importantes sobre a interpretação do significado de ramos improdutivos e não frutíferos. Uma visão sustenta que os ramos improdutivos são descrentes que parecem ser crentes, mas não praticam uma vida cristã. A outra visão sustenta que ramos improdutivos são crentes que não cumprem sua palavra e não estão disciplinados por Deus. O que sabemos com certeza da Bíblia é que Deus destrói os ramos improdutivos para que a energia da videira possa ir para os ramos produtivos. É importante aqui lembrarmos que a relação da videira e dos ramos não é uma orientação orgânica, mas de companheirismo. Se os crentes respeitarem a comunhão com Jesus, ele permitirá que produzam frutos. Senão, ele vai lançá-los fora da comunhão com ele. A expulsão não é da salvação, mas da comunhão. Aqueles que não são limpos são impostores, como Judas, sem salvar a fé e correspondem aos ramos destinados a serem descartados e destruídos. Pense, a salvação nos deu o privilégio de uma conexão direta com o Pai. Ponto importante, cada um de nós é útil e importante no reino de Deus. Tópico 3, o impacto da comunhão. Subtópico 1, comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Permanecer em Jesus significa que devemos estar conectados a Ele, como um ramo está conectado à sua videira. Alcançamos uma conexão usando sua palavra na Bíblia para guiar nossos pensamentos e ações. Estamos conectados a Jesus quando acreditamos em sua palavra. Sua palavra encontra um lar em nós e nós obedecemos. Manter suas palavras em nós significa que suas palavras são nosso guia, monitor, constante. Quando sua palavra habitar dentro do nosso espírito, alma e corpo, mudará nossos pensamentos, palavras, ações e daremos frutos. Isso significa que teremos um temperamento cristão, conversas cristãs e uma vida cristã. Se pensarmos em habitar em termos de um bom casamento, isso pode nos ajudar a entender. O casamento é uma relação de longa duração em que marido e mulher se aproximam ao longo dos anos. Mas não funciona assim. Aqueles que foram casados por um tempo sabem que é preciso dedicação para ter um bom casamento. Se você não se dedicar constantemente em seu casamento, você e seu cônjuge se afastarão e eventualmente não haverá nenhuma relação. Acredito que o mesmo se aplica em permanecer em Cristo. Haverá momentos que você se sentirá muito perto de Cristo e outras vezes você pode se sentir muito distante. A chave é fazer nossa casa em Cristo continuar passando tempo com Ele. Temos que estar sempre trabalhando em nossa relação com o Senhor. Você não pode colocá-lo no piloto automático. Sobre o tópico 2, como orar e ser respondido. A primeira consequência de permanecer em Cristo é a oração respondida. Quando estamos fazendo a vontade de Deus em Cristo, então sua palavra está habitando em nós ricamente e nossas orações serão ecos de suas palavras. Quando estivermos fazendo a vontade de Deus em Cristo, estaremos então na estreita comunhão com Ele, que nossas orações serão suas orações. E como tal, tudo o que quisermos será a mesma coisa que Jesus deseja. E assim nossas orações serão concedidas. Se permanecermos em Jesus e suas palavras permanecerem em nós, nossas orações se alinharão com a vontade de Deus e os desejos de Deus. Pediremos coisas que sejam adequadas para nós e glorificaremos a Deus. Nossas orações expandirão o reino de Deus e não serão pedidos egoístas. Subtópico 3, a verdadeira marca de um cristão. No momento em que nascemos de cima,
Todas as vantagens de nossa cidadania celestial tornam-se nossas, mas é apenas como o crente continua a respeitar em Cristo e submeter-se ao Espírito Santo interior que Cristo pode produzir o fruto do Espírito através do seu discípulo. Durante o seu tempo na terra, o Senhor Jesus nos deu uma bela demonstração do que significa respeitar no Senhor e descansar em seu amor, pois durante toda a sua vida, o Senhor Jesus fez apenas coisas que ele viu o Pai fazendo. Ele só falou aquelas palavras que ouviu o Pai falando. Ele viveu sua vida em completa dependência do Pai e ele encantou-se em fazer a vontade do Pai. O crente que está em comunhão com Cristo e que está dando frutos é limpo para que ele possa produzir mais e mais frutos. O crente que não permanece em comunhão é expulso em julgamento, é separado espiritualmente e enfrenta severa disciplina divina no tempo e perda de recompensa na sede de julgamento de Cristo. Só o crente que permanece em comunhão vai dar frutos. Pense, alguém que não se esforça para seguir a palavra jamais será cristão. Ponto importante, fora de Cristo não há vida abundante. Em Hampton, perto de Londres, há uma videira em uma estufa. Tem apenas uma raiz e tem pelo menos 2 metros de espessura. Alguns dos galhos têm 200 metros de comprimento. Por causa do corte e da poda hábil, essa videira produz várias toneladas de uvas a cada ano. Embora alguns dos ramos menores estejam a 200 metros da haste principal, eles dão muitos frutos porque são unidos à videira e permitem que a videira, que a vida da videira flua através deles. Junte-se à videira, respeite a videira e você dará muitos frutos.